No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Sr. Antônio Luiz dos Santos, célebre médico ginecologista da Vila das Flores, nos deixou. Era um homem que se dedicava a vida aos detalhes, cuidadosamente, com carinho e devoção. Seu olhar, sempre benevolente, parecia ensinar às mulheres a importância de cuidar de suas próprias vidas. Antônio nasceu em 1956 na Vila das Flores, um pequeno bairro da cidade de Florianópolis. Filho de pais humildes, aprendeu desde cedo a importância do trabalho e da solidão. Aos 7 anos já era responsável por cuidar do gado da família. Aos 10, já sabia ler o almanaque. Aos 16 anos, conheceu sua futura esposa, Maria, com quem teve 3 filhos, Carlos, Ana e Helena. Em seguida, ele estudou medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi nesse período que ele decidiu se dedicar à ginecologia, após assistir a uma cirurgia delicada realizada por um dos seus professores, o Dr. Paulo Moreira. "Eu quero ser como ele", disse então. E foi assim, Antônio se tornou um referente em sua área, um verdadeiro gênio da vida. Casado por quase 50 anos, Maria morreu de câncer em 2017. Desde então, Antônio mudou completamente. Seu olhar, que já era benevolente, tornou-se mais cuidadoso. Seus olhos pareciam dizer: "Eu sei o sofrimento da perda." E sua mãe, que ele sempre amava, morreu em 2018. A partir daí, Antônio começou a se afastar um pouco de tudo e todos. Aos 64 anos, abriu seu próprio consultório na Vila das Flores, onde muitas mulheres encontraram conforto em seu carinho. Ele gostava de ouvir histórias de amor, de dificuldades e, por vezes, de sofrimentos. Seus olhos sempre iluminavam quando ouviam uma boa história de amor. "Quando ouço essas histórias, me lembro da minha esposa", dizia ele com um sorriso triste. Em 2013, ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural por mais de 40 anos dedicados ao ensino público e à saúde das mulheres. Em entrevista à Rádio Nacional, ele disse: "Eu nunca esperava estar aqui, mas sei que meus pacientes." Antes do amanhecer deste dia que se acabou, desapareceu da vida um sol da nossa terra, Dulce Ferreira. Nascida em uma pequena aldeia do sertão de Pernambuco, ela foi uma mulher de coragem e paixão. Seus olhos verdes sempre irradiam vida e esperança. Dulce cresceu entre a brisa do maracujá e o fragrante alho da cozinha da mãe. Aos 5 anos, perdeu o pai em um acidente de mineração, mas essa tragédia não esfaqueou o espírito ágil e curioso da menina. Aos 20 anos, ela mudou-se para a capital do estado, buscando estudar medicina. A vida na cidade foi difícil, mas Dulce lutou com determinação. Quando se graduou em medicina, aos 28 anos, já tinha uma reputação de excelência no campo da saúde. Dedicou sua vida às comunidades mais carentes do Nordeste, trabalhando como médica de postos de saúde e clínicas comunitárias. Suas mãos foram o sal para milhares de famílias, e a sua sabedoria e carinho foram consoladores para incontáveis corações quebrados. Em 1985, Dulce foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural pelo trabalho social. Em uma cerimônia emocionante na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Dulce recebeu o prêmio pelos seus 25 anos de serviço à saúde pública e à comunidade. Em 1998, perdeu a visão devido a um acidente vascular, mas isso não parou sua luta. Ela aprendeu a vivenciar o mundo em outra dimensão, ouvindo mais atentamente, sentindo a vida com todos os sentimentos. Dulce continuou a trabalhar como médica e passou a ensinar a importância da paz interna para milhares de pacientes e alunos. Dulce era também uma amante das plantas. Sua casa sempre estava cheia de flores e ervas medicinais.
Cultivava orquídeas raras e exóticas em sua varanda, cuidando delicadamente do seu desenvolvimento. Quem conheceu Dulce _start assistência _start assista. Dulce Ferreira nunca esquecerá a fragrância de clônios secos no guarda-roupa e o delicioso cheiro de goiabada que sempre fica em sua casa. A senhora amava cozinhar, especialmente os tradicionais pães de queijo, que servia sempre calentados com manteiga caseira. No sábado à noite, Dulce adorava sentar-se na varanda e ouvir a música de suas velhas canções favoritas, como Samba da Bencão e A Felicidade. Sua voz, suave e nostálgica, lembrava sempre as horas de amor e esperança. Ao longo dos anos, Dulce foi um exemplo de constância e carinho para todos que a conheceram. Seus olhos verdes eram o refúgio de muitos, e sua voz, um abraço seguro em momentos difíceis. Hoje, com a notícia da sua saúde debilitada, a gente sente a falta dessa presença amorosa. Como lembramos de Dulce Ferreira? Com um gesto, uma rosa branca na varanda, esquecida por acaso das chuvas da manhã, um pão de queijo no forno, com manteiga suave e o sabor do amor. E, acima de tudo, com a certeza de que ela vive em nós, nas flores delicadas de sua jardinagem e na fragrância do clório, sempre presente para soltaços e sonhos. No coração da cidade, onde o sol corta as ruas e os ritmos entrecruzam-se, surgiu uma menina com um olhar vivo e intensidade que desafiava o horizonte. Fernanda Montenegro foi uma flor que brotou do concreto, cuja raiz se afundou nas armas de amor pela arte. A vida em São Paulo, então, foi seu berço, onde aprendeu a canto do cisne das ruas e dos tijolos, absorvendo o calor da luz que brilhava através das janelas das escolinhas de teatro. Aos olhos dela, as telas eram cores vivas, os palcos, terrenos sagrados, e cada personagem, uma parcela do espelho de sua alma. Crescida entre o calor da pátria e a necessidade de expressão, Fernanda descobriu, no teatro, um terreno para plantar as sementes de seu talento. Sua voz vibrava com a harmonia das palavras, cada movimento um gesto entronizado, e suas palavras cantavam o canto da vida. Cinema e televisão foram seus campos de batalha, onde as luzes e as sombras se entrecruzaram com a essência da sua arte. A versatilidade, a sensibilidade e a longevidade de Fernanda montaram-na como uma verdadeira rainha do palco, cuja presença imponente transformou-se em um patrimônio cultural nacional. As indicações ao Oscar, os prêmios em Cannes e as homenagens honoríficas no Brasil e no exterior são troféus da sua bravura, testemunhos de um legado que se estende por décadas. Ao longo do tempo, Fernanda Montenegro conquistou o respeito do público e da crítica com a entrega à arte, transformando-se em uma luz que ilumina os corações e as almas de todos aqueles que têm a sorte de assistirem ao seu trabalho. Ao longo desse caminho, Fernanda teve que enfrentar tempestades e terremotos, mas foi sua paixão pela arte que a sustentou, como uma árvore que se ergue inabalável, suas raízes afundadas no solo da cultura brasileira. A vida não é mais do que um palco, onde cada personagem tem seu próprio ato e seu próprio enredo. E Fernanda Montenegro foi a atriz que entregou-se ao espetáculo de vida com tanta magia e profundidade, transformando-se em uma lenda imortal. No meio dos baluartes marciais do Rio, onde as sambas e bossas cantorias da vida se entrecruzam, surgiu uma menina, Fernanda Montenegro, em pleno auge da capital carioca, como se um destino imperioso a convidasse para essa jornada. Ela nasceu naquele verão de 1929, num domínio simples e sincero, de origem portuguesa e tradições vivas em cada cantinho da casa. O brilho do sol nascente a abençoava com seus raios cálidos que caíam sobre os telhados verdes, enquanto o mar distante parecia escrever o destino dela em suas olheiras ondas. A vida na cidade era viva e colorida, e a pequena Fernanda cresceu entre as ruas movimentadas da Zona Norte, absorvendo a diversidade cultural do Rio de Janeiro que se refletia em cada um dos olhares, sons e saborosas fragrâncias das feiras. A literatura e as histórias eram seus refúgios preferidos, encantadas pelas peças da rádio e as representações improvisadas em casa, que alimentavam a sua inquietude e imaginação. Naquele tempo, onde a magia do futebol brasileiro reinava e as batidas da samba se misturavam com o canto dos pássaros, Fernanda vivia em um mundo cheio de potencialidades, desafiando cada dia com sua curiosidade insaciável. Sua vida, como se fosse uma pintura a óleo, resplandeceu num quadro de cores vibrantes e contrastes, onde o mar, as montanhas e as ruas do Rio de Janeiro desempenhavam papéis-chave em sua jornada.
E foi assim que surgiu a menina que transformaria a arte cênica brasileira, revelando a futura atriz escondida dentro dela, encantando o público com sua expressão e dedicação às artes cênicas. Com o passar dos anos, Fernanda Montenegro se consagrou como uma lenda do teatro, cinema e televisão, deixando para a história um legado incomparável e uma obra que eternizará sua presença no Brasil. No ardor da juventude, Fernanda Montenegro pavimentou seu caminho com estudos ceifadores e trabalhos radiantes em rádios, onde a voz deslumbrante encarnava personagens e lapidava a interpretação. Nestas suntuárias fábricas do falar, Fernanda encontrou sua espécie de escola, com mestres do teatro brasileiro como mestres-escola, cujo ensinamento gravitava em torno da arte do palco e das vozes que o animavam. Era a época dos esplendores incertos, quando as sombras dançavam junto com as alvoradas da carreira artística. Era a época das lutas múltiplas, de preconceitos e dificuldades financeiras que, em vez de afundar, a pus em alta, em um crescimento sólido e inebriador. A vida no palco foi um espaço de descoberta para Fernanda, uma terra promissora de afirmação. Era como o abraço da natureza com a arte, onde cada ato, cada movimento, era uma declaração do amor e da paixão pela arte em si. Era aquele espaço que ela sempre sonhava e, quando finalmente chegou lá, suas mãos enlutadas se secaram, e o coração zumbiu, como uma abelha dançando no meio de uma flor viva. Esses primeiros papéis, essa promessa de talento raro, foram os verdadeiros salvação da sua vida, a chama que acendeu o caminho para a glória. Eles foram como um balde cheio de água derramada sobre a terra arrasada e esmagadora da sua juventude, uma fonte vital que a alimentou e a sustentou durante tantos anos de luta. E assim ela seguiu, com determinação ardente, guiada pela paixão pela arte. E o Brasil assistiu, com olhos vistosos e carinhosos, ao surgimento dessa flor maravilhosa, cuja vida foi escrita nas páginas da história como um livro de lembranças vivas, como uma confissão de amor à arte brasileira. No coração do Brasil, onde o sol dourado cede apenas para os olhos mais apaixonados, Fernanda Montenegro despertou para si a consciência de um destino marcado no teatro, um universo que ela transformaria em sua própria mitologia. Ainda criança, as mãos eram ensinadas a dizer o abecedário do palco, e uma voz, a delicada harmonia da sua cantora-mãe, guiava os passos de uma menina que desconfiava que a vida lhe traria mais do que apenas um olhar no espetáculo. Mais tarde, com as pernales crescidas e o rosto assinado por linhas que desenharam um mapa inconfundível da experiência humana, Fernanda Montenegro se erguia como a deusa do teatro brasileiro, uma figura que subitamente transformava-se em personagens distintas e fascinantes. Em seu olhar, as paredes dos palcos desabam, revelando um mundo onde o público é convidado a viver, a sentir e, finalmente, a se conhecer. No cinema, Fernanda Montenegro cumpriu um sonho inatável, brilhando em Central do Brasil, uma obra-prima que lançou um desafio à indiferença e ao esquecimento. Por sua atuação emocionante, a atriz recebeu uma indicação histórica ao Oscar, uma coroa dourada que coroou suas mãos dedilhando histórias de amor e traição, perdão e desespero, ternura e fúria. Já na televisão, Fernanda Montenegro deixou sua marca em novelas especiais, se transformando em mães amadas e odiadas, em vizinhas inesquecíveis e em heróis silenciosos que nos convidam a olhar além das palavras. Sua presença, cada vez mais rara, era um tesouro escondido em paisagens de ficção, onde o futebol e a música da bossa nova se fundiam com as histórias de amor que Fernanda Montenegro contava. O reconhecimento veio, como era de esperar, por meio do Emmy Internacional, um órfão que caiu na casa certa, e, mais tarde, a homenagem à sua carreira incansável na Academia Brasileira de Letras. Fernanda Montenegro se tornou uma referência inquebrantável de dedicação e excelência artística, um símbolo da força que emana das mulheres brasileiras, que, como ela, se transformam em rainhas do palco, conquistando os corações em cada ato, em cada sonho. E é assim que a memória viva de Fernanda Montenegro, uma flor que cresceu no solo brasileiro e cujas raízes se fundiram às do teatro, cinema e televisão, continua brilhando, emocionando e inspirando gerações futuras. E é assim que ela vive, sempre presente, como um olhar que, com amor, ensina a nós a vida, a morte e tudo que há entre esses dois extremos. O sol da tarde baixa sobre a capital paulista, abraçando o horizonte da cidade com tonalidades quentes e vibrantes, como se fosse uma homenagem à vida irresistível de Fernanda Montenegro. As ruas e avenidas parecem viver seus últimos momentos de brilho, enquanto a gente se prepara para o encanto da noite.
Aqui, em São Paulo, o teatro foi sempre um templo sagrado onde Fernanda desempenhou seu papel mais importante, a grande intérprete da verdade humana. A vida de Fernanda é uma história escrita na alma da cidade, um romance biográfico cheio de paixão, dificuldades e triunfos, que se desenrola através do teatro brasileiro. Cresceu neste meio, absorvendo a essência do país em cada uma de suas apresentações, e com o tempo, transformou-se em sua voz. Seus olhos, tão poderosos que pareciam viver um universo próprio, eram testemunhas silenciosas da dor, da alegria, do medo, da esperança e do amor que vivenciamos todos nós. As telhados de Copacabana refletem a brilhante luz das memórias de Fernanda, como se eles fossem especulos que mantivessem vivo seu legado, eternamente presente. A artista deslumbrou o mundo com sua interpretação única de personagens que marcaram a literatura brasileira, como a irresistível diva do Ceará ou a inesquecível Dona Flor. Seu talento transcendeu as páginas dos livros e foi para o palco, desafiando os limites da arte dramática. Em um mundo em que o tempo parece correr mais rápido do que nunca, a voz de Fernanda é um remédio para a nostalgia. Sua presença continua a brilhar em cada espetáculo representado, em cada palavra dita e em cada risada compartilhada. Seu olhar, que sempre parecia buscar a verdade profunda dentro de nós, é um testemunho do amor pela vida, do respeito pelos outros e da dedicação às artes. Ao se lembrar de Fernanda Montenegro, não podemos ceder ao vão sentimento de tristeza. Em vez disso, celebremos o legado de uma mulher que deixou sua marca no teatro brasileiro, com isso, na história da nossa nação. Seu nome é sinônimo de força, coragem e dedicação ao trabalho. Ela ensinou a gente a valorizar o tempo e a dedicar-nos às coisas que amamos mais, sem medo de nos desafiarmos e superarmos nossas próprias limitações. Então, ao pé do Maracanã, em um clima de nostalgia e reverência, ficamos conscientes da enorme influência que Fernanda Montenegro teve na vida cultural brasileira. A sua presença continua vibrando nas arquibancadas dos teatros, nas páginas dos livros e no coração das pessoas que tiveram a honra de assisti-la em ação. E é neste sentido que a vida e obra de Fernanda Montenegro se transformaram em um verdadeiro legado para a história do nosso país, um testemunho da força da arte e da dedicação ao trabalho.